بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Caros irmãos e irmãs, falamos sobre dois tipos de usuras mais famosas desde os tempos da era pré-islâmica até hoje em dia, que são riba al-fadl e riba al-nasi'a. E nesta sessão, inshallah ta'ala, falaremos sobre as sentenças dadas sobre aquelas pessoas que consomem a usura. Allah subhanahu wa ta'ala já proibiu o consumo da usura no seu livro sagrado, e esta proibição engloba os dois tipos de juros, que é riba al-fadl e riba al-nasi'a, independentemente de onde a pessoa quer que esteja ou vá para trabalhar com juros, é proibido. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ó crentes, temem Allah subhanahu wa ta'ala e abandone tudo quanto está relacionado ao consumo da usura. In kuntum mu'minina, se sois crentes verdadeiros. Então, temam Allah e abandonem e deixem de consumir tudo o que está ligado à prática da usura, se sois crentes verdadeiros ou verdadeiros crentes. Fa in lam taf'alu, e se vocês não fizerem isso, fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Se não fizerem isso, então declarem a guerra contra Allah e o seu mensageiro. Wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Porém, se vocês se absterem disso, então só recebei o vosso capital original, la tadlimuna wa la tudlamuna, sem que vocês injustiçem as pessoas e sem que vocês sejam injustiçados. Então, portanto, neste versículo que nós citamos aqui, que é o versículo número 275 ou 276, salvo erro, do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala está a ordenar aos crentes para que eles abandonem todo tipo de prática da usura, quer seja nasi'a ou fadl, e apenas assegurar aquilo que é o seu capital original dos bens. Isto é, não trabalhar na base da usura, quer seja riba al-fadl ou riba al-nasi'a. Agora, como que eu vou movimentar o meu capital? Como que vou lucrar? É através do comércio. E como nós estávamos dizendo, que Allah subhanahu wa ta'ala não apenas proibiu o consumo da usura no Islã, como também nas religiões passadas, como, por exemplo, no cristianismo, no judaísmo, era proibido o consumo da usura. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa akhdhihim riba wa kadnuhu anhu wa akdhihim amwal an-nas bil batil wa atadna lil kafirina minhum adhaban alima. E por terem cobrado ou lucrado com a usura, sendo que lhes foi proibidos a cobrarem, e se apropriar dos bens alheios indevidamente, por certo, conservamos aos incrédulos dentre eles um doloroso castigo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o consumo da usura não só aos praticantes da religião islâmica, como também aos cristãos e aos judeus anteriormente. Até há poucos anos atrás,
fala-se até ano de 1929, ninguém dos judeus aceitava juros e ninguém dos cristãos aceitava juros. Até quando veio já este sistema democrático que desvinculou o poder político com o poder religioso, aí já introduziram já o consumo da usura para a sociedade. E mesmo aquelas pessoas, ou mesmo para os judeus que professam judaísmo puro, por exemplo, como ortodoxos, por exemplo, eles não cobram a usura entre judeus. Só podem cobrar a usura aos gentis. Então, ainda continua valendo como um ilícito a cobrança da usura a uns judeus, porém eles cobram as pessoas que não sejam judeus. Então, por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz وَأَكِلْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, e se apoderar os bens das pessoas ilicitamente, indevidamente. Então, está proibido isso. Por isso mesmo, nós vamos dividir esta aula, ou esta aula está dividida em 4 partes. A primeira parte é aquilo que se chama sanção da usura. A sanção da usura. A pessoa que faz o uso da usura é alvo da ira de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu profeta, que a paz e bênção de Allah esteja sobre ele. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz o que? Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ou crentes, abandone a prática da usura, tema Allah e deixe de cobrar a usura em kuntum mu'minin, se vós sois verdadeiros muçulmanos. Fa in lam taf'al, então se vocês não abandonar esta prática, fa'adhan biharbin min Allah wa rasulih, então declarai a guerra contra Allah e o seu mensageiro. Então esta guerra que Allah subhanahu wa ta'ala declara são as consequências psicológicas, físicas, denota preocupação, depressão, tristeza, insatisfação, estresse. Tudo isso são o que Allah subhanahu wa ta'ala coloca das pessoas que cobram a usura. Além de que no dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala reservará um castigo doloroso para aquela pessoa que vai se levantar do seu túmulo como se fosse um louco tomado pelo Satanás, possuído pelo Satanás. Então, segundo aquele que se beneficia da usura é amaldiçoado e privado de misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto ele quanto aquele que também colabora em um processo de tramitação que implique na usura. Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu, narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o profeta de Allah, o mensageiro de Allah, amaldiçoa ao consumidor da usura, o seu usuário, o seu escrivão do acordo e testemunha, pessoas que testemunham. Então, tudo isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam então, ainda agregou dizendo o que todos são iguais no pecado. Então, se formos ver hoje em dia, nós podemos colocar uma questão aqui dizendo que um muçulmano pode trabalhar num banco que angaria os seus fundos através de juros. Dissemos que não. Por quê? Mas eu não estou no empréstimo, eu estou num outro setor, não sei, não faço nada. Mas é um sistema bancário que completa-se por si mesmo. Então, não é uma única pessoa que vai te dar, precisa de testemunha, escrivão. Só que todos esses que fazem parte do sistema entram o quê? Na maldição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso, no fim do hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? São iguais no pecado. Todos esses são iguais no pecado. Aquele
que participa, que pede a usura, que assina, aquele que escreve, aqueles que testemunham. Então o sistema todo ele entra como a proibição para o muçulmano. Por isso, o muçulmano, além de fazer ou pedir empréstimo para ser cobrado ou para cobrar juros, então é proibido também trabalhar numa agência bancária que trabalha com angariação dos seus fundos através da usura. 3. Consumidor da usura estará na pior situação no dia do juízo final, como Allah subhanahu wa ta'ala relata no seu livro sagrado: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Os que lucram com a usura sairão das suas sepulturas no dia do juízo final como aqueles a quem o Satanás possui, deixando transtornado. Porque ele dizia o quê? Certamente que o comércio tem mesmas características do riba, da usura. Enquanto que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a prática do comércio e proibiu a prática da usura. Então, são duas coisas diferentíssimas, que cada uma das coisas não tem nada a ver com a outra. O comércio é permitido, pode fazer comércio como quiser, mas a usura ele tem características diferentes e as suas consequências são nefastas, e falaremos na próxima sessão, inshallah ta'ala. Para ultimar, a quarta é: a riqueza adquirida através da usura não possui nenhuma benção e nem produz nenhuma felicidade nem calma. É mencionado no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz o que? Allah fará com que o que provém da usura não tenha nenhuma benção, e em troca aquilo que é tirado como caridade, Allah subhanahu wa ta'ala aumentará a riqueza da caridade. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz o que? Yamhu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala tira a benção sobre a riqueza que é cobrada através da usura, através de juros, e em contrapartida Allah subhanahu wa ta'ala abençoa aquilo que é oriundo de uma caridade. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.